Olá, turminha, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Vamos hoje fazer uma aula de geografia, uma aula bem legal, conhecer um pouco mais sobre como funciona a nossa política, como funciona a administração da nossa cidade, a administração do nosso país, como é que funciona, afinal de contas. E esse tema é bem legal para a gente estar falando, para a gente poder ter um entendimento de como que constituído os poderes, então, aqui na nossa cidade e também no nosso país, tá bom? Então, a aula de geografia hoje, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam antenados e possam aí compartilhar conosco todo o aprendizado de vocês, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre os 3 poderes da República. Esse é o tema de hoje. Vamos lá? Quando nós falamos em poderes, nós lembramos de alguém que manda, alguém que tem poder, alguém que pode executar, alguém que pode fazer. Poder. Então eu posso, eu faço. Então, a quem deve-se o poder e como ele é constituído, tá bom? Primeiro nós precisamos saber que a organização dos 3 poderes no território brasileiro está dividido em estados, né, que são as unidades federativas, né, que nós podemos citar aí Mato Grosso do Sul, né, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, né, Ceará, entre outros estados que formam então o território nacional, ok? Então primeiro vem os estados, depois vem os municípios. Então eu tenho, depois dos estados, eu tenho os municípios. Nós já estudamos em outras aulas também os municípios, inclusive vocês já fizeram atividades aí sobre o município de Campo Grande, né? E entre outros, conhecer os municípios que compõem o nosso estado. Então, depois do estado, depois dos estados, então nós temos os municípios e por fim nós temos todo o território nacional. O território nacional, então, ele é constituído de estados e municípios e o Distrito Federal. Então nós temos todas essas unidades que formam o nosso território brasileiro, tá? Mas como assim, professor? Cada um é responsável em administrar a sua própria cidade, o seu próprio estado? Sim. Cada um é responsável em administrar a sua própria cidade, o seu próprio estado, e por isso que é constituído os poderes, de modo que eles possam ser harmônicos entre eles. Harmônicos como? Um depende do outro. Um faz, um cria e o outro executa. Então, os municípios são governados pelos prefeitos e vice-prefeitos, né? Aqui em Campo Grande, por exemplo, o nosso município, ele é governado pelo nosso, então, prefeito Marcos Trade, tá bom? Nosso estado é governado pelo nosso, então, governador Reinaldo Azambuja. Então, esse é o poder executivo. Então, nós temos aí o primeiro poder. Primeiro poder executivo, ok? Gravem bem esse nome. Então, o primeiro poder executivo. O segundo poder é o legislativo. Então, executivo, legislativo. Tá bom? Então, o segundo poder é o legislativo. Legislativos são aqueles que criam as leis. Legislativo, olha, a primeira letra já é o L, então, leis. Legislativo. Então, o segundo poder, sendo o legislativo, ele é formado por quem? Ele é formado aqui em Campo Grande, nós estamos falando de Campo Grande, primeiro o executivo, que vem o prefeito,
né? Depois nós temos o legislativo, que são os vereadores. Então, os vereadores, eles criam as leis, ok? Os vereadores criam as leis e o executivo executa as leis. Quem executa as leis? O executivo. Quem é o executivo? O prefeito, no nosso caso, tá bom? E quem é o terceiro poder? O terceiro poder é o poder judiciário. Vamos entender um pouco então sobre o poder judiciário. O poder judiciário é composto por juízes, desembargadores, procuradores da República, enfim, pelos magistrados que compõem esse grupo de pessoas, né, os desembargadores, juízes, que fazem com que as leis sejam cumpridas. Então, existe quem cria a lei, existe quem executa a lei, mas existe quem legisla, né? Quem executa, quem faz a lei ser cumprida. Né? Quem é que organiza essas leis? Quem faz com que elas sejam cumpridas? É o poder judiciário, são os juízes. Eles vão julgar se essas leis têm procedência ou não, se elas podem ser utilizadas ou não, e de qualquer forma, como ela deve ser organizada para que ela seja feita de uma forma que seja de igual modo para todos, porque todo o poder legislativo, ele usa então a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, ou seja, é ela que nos direciona para fazer as leis, ou para criar dentro daquilo que ela propõe, ok? E é por isso que o poder judiciário utiliza então fazer com que as leis sejam cumpridas. Então, eles estão ali para fazer com que as leis sejam cumpridas, tá bom? Então, judiciário cumpre-se as leis, legislativo cria as leis e executivo executa aquilo que foi criado, tá bom? Então, dessa maneira, os poderes eles trabalham entre si, os três poderes, como vocês estão vendo aqui no slide. Poder executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Cada estado é uma unidade, né, administrativa do Brasil, cada estado. Então, cada um é responsável por administrar o seu território. E dessa maneira, compõem-se os três poderes, cada um fazendo a sua parte. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Aqui em Campo Grande, o poder executivo, como eu falei para vocês, é o prefeito Marcos Trade, é ele que administra a nossa cidade. E para ele administrar a nossa cidade, foi necessário que o povo tivesse ido às urnas e escolhesse então o prefeito. Então o prefeito foi escolhido por meio de nós fomos lá, escolhemos, e o prefeito então é responsável por executar tudo aquilo que eu falei anteriormente. Ele vai lá e pega tudo o que foi criado pelos vereadores, né, executa então os trabalhos, ele pega todos os recursos que vêm por meio dos nossos impostos e administra esses recursos, criando então benefícios para a nossa população, fazendo asfalto, fazendo escolas, trazendo a merenda para a escola. Então, tudo isso é função do Poder Executivo. No caso, a Prefeitura tem que administrar tudo isso, ok? Aqui em Campo Grande também nós temos os vereadores. Então, os vereadores são eles que criam as nossas leis. Então, cada vereador desse, nós fomos lá, nós escolhemos, cada um de nós fomos responsáveis, nós que eu digo, nós pais, né? Nós temos o direito ao voto só a partir dos 16 anos. Então, quando você já tiver seus 16 anos, você tira seu título de eleitor e você pode escolher, então, o seu vereador para representar você na comunidade, na sua cidade. Então, nós temos então um grupo de vereadores que são eles responsáveis por criar as leis.
esse é o poder legislativo, ok? Nosso poder legislativo em Campo Grande é formado pelos vereadores. Então, eles criam as leis, o prefeito Marcos Trade executa as leis, tá bom? Então, são esses os vereadores que nós temos aqui em Campo Grande. Abri um pouquinho para você ver os outros, tá? São todos esses vereadores que compõem, então, o nosso quadro de vereadores aqui em Campo Grande, tá? E eles são o poder legislativo. Nós escolhemos eles e eles nos representam, então, nas nossas necessidades, nos nossos bairros, né, para criar alguma lei em benefício da população. E por fim, deixa eu ver aqui, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário de Campo Grande, né? Nós temos aí os tribunais de conta, nós temos o TSE, nós temos os juízes, os desembargadores. Então, por fim, são eles que vão julgar se aquelas leis criadas têm procedência ou não, e eles vão fazer com que essas leis sejam cumpridas. Eles vão gerenciar, eles vão fazer com que essas leis criadas possam realmente ser cumpridas de modo que eles vão administrar também os outros dois poderes, se eles estão fazendo tudo certinho, se está tudo dentro da lei. O Poder Executivo, por exemplo, precisa saber se aquilo que ele vai fazer está dentro da lei. Então, quem vai dizer se isso está certo ou está errado é o Poder Judiciário. Tá bom, turminha? Então, os três poderes, nós já sabemos: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Esses três poderes têm que trabalhar junto de modo a fazer com que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil seja administrado. E por fim, né, nós temos aqui, só para reforçar, nós temos aqui os nossos três maiores executivos do país. Nós temos então o nosso presidente, que é o Jair Messias Bolsonaro, nós temos o nosso governador, que é o Reinaldo Azambuja, e nós temos o nosso prefeito, que é o Marcos Trade, ok? Então, nós precisamos lembrar que o país é governado pelo presidente, que o estado é governado pelo governador e que a cidade é governada pelo prefeito, ok? Assim, nós finalizamos a nossa explicação da aula de hoje e você vai poder então ter uma clareza de como funcionam os poderes e assim fazer a sua atividade. Bons estudos e até a próxima aula!